Opa, beleza? Aqui é o Luiz Neto e eu sou consultor em gestão estratégica e marketing para micro e pequenas empresas. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar uma coisa assim que eu vejo bastante e é muito negligenciada em muitas empresas, tanto pequenas como em grandes empresas, que eu vejo por aí. O que seria isso? Seria a gestão financeira. E o que é a gestão financeira de um negócio? A gestão financeira é justamente o controle do dinheiro, o controle do fluxo que o dinheiro tem dentro de qualquer empresa. E os indicadores, os relatórios financeiros são os relatórios mais importantes de qualquer organização empresarial. Bem, e dentro da administração, né, a gente tem um jargão, tem um termo aí que é bastante utilizado, que foi cunhado lá pelo Edward Deming, que é o cara da qualidade total, que é: você só pode gerenciar aquilo que você mede, ok? Então assim, não existe gerência, não existe decisão, não existe tomada de decisão dentro de uma empresa se você não estiver amparado aos números. E os números, o que são esses números? Os números são justamente os relatórios financeiros de uma empresa. E esse mundo da gestão financeira, da matemática financeira, da administração financeira orçamentária é um mundo gigantesco. Existem N relatórios, existem N métodos, existem assim, olha, milhares e milhares de coisas. Assim, hoje em dia a sociedade, principalmente de investimento, principalmente de grandes empresas, evoluiu bastante. Então assim, tem muitos e muitos detalhes que você pode metrificar, quantificar e tomar as decisões baseadas nessas análises. Mas vamos voltar aqui para a prática, já que a minha missão é te ajudar, que nós somos pequenos empreendedores, nós que somos pequenos empresários, nós temos que trabalhar o básico, né? A base de tudo. Na verdade, a base da pequena empresa também é a base de qualquer outra empresa. Tem até uma frase interessante do Donald Trump, antes mesmo de ser presidente, que ele é um cara do ramo imobiliário, ele constrói ainda, né? Ele constrói prédios, ele constrói centros comerciais, que ele fala assim: construa a base e o topo virá por si mesmo. Para você ver, ele que constrói prédio, ele comenta: a base é o mais importante, deixa a base firme e todo o resto vai acontecer por si só. E qual é a base, né? Qual é o item número 1 que você necessita obrigatoriamente controlar? O item número 1 é a receita, né? A venda, o dinheiro que entra. Esse é o primeiro passo. Controle a receita, foque a receita. Você está ali para que o empreendedor, principalmente o pequeno empresário, ele está ali para que o dinheiro ele entre dentro da sua empresa. Então a receita é fundamental, você controlar as formas que você vai ter no mercado de trazer a receita, mas a partir do momento que essa receita entra, você tem que ter o controle para saber quanto dinheiro você está ganhando, quanto a sua empresa está tendo de receita. Beleza? O segundo passo, né, o segundo tão importante quanto, são as despesas. As famosas despesas. As despesas são os pequenos, né, ou os grandes sacrifícios que você faz dentro de uma organização para ajudar a você ter receita. Então a receita é o dinheiro que entra e a despesa é o dinheiro que sai. Então assim, controlar a despesa, você vai ver se aquele modelo de negócio que você previu, que você concebeu na sua mente está funcionando, né? A receita ela sempre tem que ser maior que a despesa, para você ter caixa, para você ter dinheiro para a operação. Então assim, você tem que controlar, número 1, receita, para ver se as vendas estão boas, se o dinheiro está entrando, e também tem que controlar as despesas, para ver se você não está gastando mais dinheiro do que recebendo. Isso é muito importante. Então vamos lá, olha só que simples, como é simples esse negócio que eu estou te falando, para que você não fique com tanto medo, né? A gente vê aí um certo medo de números, um certo medo de matemática e bastante gente boa por aí. Mas olha como a operação é bastante simples. Quando você pega a receita, as entradas de dinheiro, menos as despesas, aí vai ter um saldo. Então, receita menos despesa, existe um saldo. Esse saldo, esse fluxo de receita menos de despesa é chamado fluxo de caixa. Obviamente, né, você pode detalhar muito a receita, você pode detalhar bastante a despesa, mas assim, para
Para o nosso caso, que somos pequenos, é só pegar a receita, é menos despesa e vai dar um saldo, que é o chamado fluxo de caixa. Então este saldo que sobrou, ele vai entrar, o fluxo de caixa na pequena empresa é importantíssimo que você controle dia a dia. Todo dia o fluxo de caixa é diário. O que entrou nesse dia e o que saiu nesse dia, e aí vai dar um saldo, e esse saldo quer dizer o dinheiro que você tem disponível ou o dinheiro que você não tem disponível dentro da sua empresa. Então isso basicamente é o fluxo de caixa, simples assim, é isso mesmo, é só isso. Então a operação matemática que você precisa saber para controlar um fluxo de caixa é soma e subtração, adição e subtração. É muito simples. Papel, caneta e calculadora, você consegue controlar esse fluxo de caixa diário dentro desse saldo final, essa diferença entre receita menos despesa, esse saldo final do dia, ele vai compor o saldo inicial do próximo dia. Então o próximo dia vai ter um saldo inicial, que é resultado do saldo final do dia anterior, as receitas do dia, as despesas do dia, menos as despesas do dia, aí sim vai dar um outro saldo final, que vai entrar no saldo inicial do outro dia, ad infinito, e você vai repetir isso dia após dia. Então vamos ver se você entendeu a simplicidade do negócio. Primeiro passo é controla a receita, é o mais importante. Segundo passo, controla as despesas. Controlar é anotar. Terceiro passo, transforma as receitas menos a despesa num fluxo de caixa. Isso aí vai te dar é o primeiro e mais importante relatório de uma pequena empresa, o relatório do fluxo de caixa. E aí esse relatório, o que ele vai te dar? Ele vai te dar a noção exata de quanto dinheiro está entrando e de quanto dinheiro está saindo e quanto você tem no caixa para gastar. Agora aí também vem um erro bastante cometido aí por diversos microempresários que eu conheço, que eu visito, que eu dou consultoria, que é confundir o saldo de caixa com o lucro. Saldo de caixa não quer dizer que você teve lucro, beleza? Esse é olha, o cara ganha o dinheiro, começa a ganhar dinheiro, começa a sobrar, ele olha lá no banco dele, putz, tem 50 mil reais, aí ele vai lá e já compra um carro. Ele acha que aquele dinheiro é dele, mas na verdade não. Não necessariamente, na verdade. Aquele dinheiro, ele é um saldo de caixa, mas ele pode haver obrigações a pagar junto daquele dinheiro. Então o fluxo de caixa quer dizer que ele não identifica que você teve lucro. Okay? O lucro é um outro passo, é um outro relatório que a gente vai ter que montar, que também é importante na organização. Mas o primeiro passo é controle o fluxo de caixa, controle a receita, controle a despesa e o saldo final. Esse é o primeiro e mais importante relatório. E muita gente não tem nem isso. E esse é o beabá, é o básico do básico de um início de uma gestão financeira eficaz dentro de qualquer empresa. Bom, e o segundo relatório mais importante da gestão financeira de qualquer empresa e também da pequena empresa é chamada DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. Este relatório específico é o que vai te mostrar se você teve lucro ou não. O lucro é sim do empresário ou da empresa para ser reinvestido. O caixa não necessariamente é lucro. Então assim, para analisar a DRE, esse relatório, ele tem vários modelos. Mas eu gosto de um modelo específico, é um modelo bastante simples, que é o baseado no custo variável. O que seria isso? Vamos lá, é a mesma... Você vai pegar um período, por exemplo, você pega um período de um mês, ou um período de 3 meses, ou um período de 6 meses. Eu gosto sempre de analisar por mês. Então vamos lá, você vai pegar, por exemplo, janeiro, vamos pegar o mês de janeiro. Você pega todas as vendas do mês de janeiro. Você controlou lá, você anotou, né, as suas vendas. E venda não quer dizer que teve caixa, não gerou caixa necessariamente, porque nem todas as vendas aqui no Brasil são à vista. Então assim, você vendeu em janeiro, pode ser que você receba em fevereiro, março, abril, maio, e aí essas prestações vão entrar no relatório de fluxo de caixa. Mas para efeito de cálculo de lucro, a gente vai fazer as vendas daquele período, então de janeiro. Receitas de janeiro, vendas de janeiro, 10 mil reais. Aí o segundo passo do demonstrativo chama-se
as despesas variáveis ou custos variáveis. Não vou definir aqui a diferença de despesas e custos, mas vamos arredondar aqui para despesas variáveis. O que são as despesas variáveis no relatório? As despesas variáveis são as despesas que variam de acordo com a receita. Ok? Então, assim, são as despesas diretamente relacionadas com a receita que você tem. Exemplo, se você tem um comércio, se você revende, por exemplo, shampoo, né? Então você vendeu 10 mil reais em shampoo. As despesas variáveis são os shampoos que você comprou do fornecedor. Então vamos lá, a receita, você vendeu 100 shampoos a 100 reais, que deu 10 mil reais de receita. Mas para vender esses 100 shampoos, você teria que ter comprado 100 shampoos para o fornecedor. Então vamos dizer que esses 6 shampoos custaram 50 reais. Estou com a calculadora aqui, vou fazer rapidinho. Então, 50 reais vezes 100 vai dar 5 mil reais. Então a sua despesa variável em cima dessa receita do mês de janeiro foi de 5 mil reais. Então, 10 mil reais de venda menos a despesa variável, 10 mil menos 5 mil, nós teremos 5 mil reais de margem. É a margem de contribuição. Essa é a sua margem. Então você teve aí 50% de margem. Não é lucro ainda, ok? Aí depois da margem você vai colocar as suas despesas fixas. O que é a despesa fixa? É uma despesa que, independentemente de você vender ou comprar junto ao seu fornecedor, você vai ter. Então quais são que despesas são essas? São normalmente aluguel, energia, telefone, funcionários, se você tiver, alguns impostos. Essas despesas que vendeu ou não vendeu você tem. Então você coloca receita daquele período, venda daquele período, compras daquele período, vai dar a margem de contribuição, você vai colocar embaixo as despesas fixas daquele período também. Então, margem de contribuição menos as despesas fixas, aí sim você vai ter o seu lucro. É nesse relatório que você vai ter o lucro. Então, assim, basicamente, para uma pequena empresa, tendo o fluxo de caixa e o demonstrativo do resultado do exercício, você consegue aí fazer bonito na foto, pode ter certeza. E é só isso, é simples, realmente é um negócio bastante simples. E muita gente não faz por medo de número, medo de errar, acha que não sabe, mas assim, nem tenta, né? A gente anda aí em várias e várias empresas, não tem absolutamente nada nesse controle. Até tem um amigo meu que ele é contador, ele até fala, mas isso aí não vai me fazer ganhar mais dinheiro. Perfeito, não vai. Só que ele controla, né? Ele tem os controles dele, ele olha o saldo de banco, ele pega ele faz o controle, ele sabe o conceito, mas ele não controla de fato, né? Ele não registra essas operações nem no papel e caneta, nem em sistema, em nada. Ele faz o controle, ele faz o fluxo diário, mas tudo na cabeça dele. Mas é assim, ele sempre fala, isso não vai me dar mais dinheiro. E assim, ele tem razão. Obviamente, você controlar os números, você controlar o dinheiro, não vai lhe fazer ganhar mais dinheiro, tá certo? Agora o que ele vai fazer? Vai fazer você perder menos ou não perder e ter parâmetros para tomar decisões assertivas baseadas nos números. E como dizem por aí, os números não mentem jamais, beleza? Então isso aí, é simples, é realmente simples e é só fazer, somar e diminuir. Aí lógico, depois você faz as análises verticais e horizontais. Aí você tem que entender um pouco de divisão e de multiplicação e percentual, mas nada muito difícil. Primeiro passo controla a receita, controla a despesa, faz o fluxo de caixa, faz um demonstrativo de resultado do exercício eventual para ver se a sua operação está tendo lucro ou não, e aí depois, por fim, faz as análises, que aí não vai caber nesse vídeo, tá bom? Então é isso, é simples e fácil, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui, um grande abraço e fique com Deus.